Salve, salve galera, aqui é Márcio Cafezeiro, seu treinador comportamental, e seja muito bem-vindo à Hora do Café, a hora mais estimulante do seu dia, onde o assunto aqui é autoconhecimento, inteligência emocional e como os seus comportamentos influenciam nos seus resultados. Hora do Café, a hora mais estimulante do seu dia. Então, se prepara aí porque hoje nós teremos mais uma pessoa ordinária com uma história extraordinária. Então, aqui é jogo de gente grande e eu fico muito feliz de estar com a presença dessa minha grande amiga, aonde no sortilégio do acaso eu tive o privilégio de conhecê-la em um dos tantos treinamentos que nós já participamos e a história dela, ela por si só, se representa e me faltam palavras para agradecer, para expressar a minha admiração e o quanto que ela faz a diferença nesse mundo. Eu falo da minha grande amiga Bárbara Carol, que é empreendedora, é mãe, é esposa, é filha, e como ela coloca no perfil dela, no BC_Zen Neurose, ela é uma especialista em superação. É isso aí, E Marcos. congruência é a palavra que a define, porque vocês saberão, eu já tenho essa honra de conhecer um pouco dessa história extraordinária que ela tem vivido, mas como eu sempre digo, nada melhor do que escutar da fonte. Então, minha amiga, seja muito bem-vinda, gratidão mesmo. É uma alegria muito grande compartilhar esse espaço com você e não vou me prolongar. O microfone é seu, Bárbara Carol, seja bem-vinda. Conta pra nós aí, quem é essa gigante que tá aqui na minha frente? Obrigada, Márcio, pelo convite. Obrigado, Felipe, por ter preparado tudo aqui pra gente. Prazer aí, galera. Eu sou a Bárbara Carolina, mais conhecida como Carol. Tenho 42 anos. E eu me intitulo, sim, uma especialista em superação, porque eu venho passando por muitos desafios, né? Eu já tive 3 diagnósticos de câncer. A primeira vez foi um linfoma com 19 anos, depois com 32 um câncer na tireoide e recentemente estou superando, né, ainda estou em tratamento, mas já passei pelas fases mais críticas do tratamento de um câncer de mama. E tô aqui para contar uma história. Bom, como vocês puderam escutar, vai ser interessantíssimo, vai ser transformador, porque o tema do nosso bate-papo de hoje é como as nossas decisões, não as nossas condições, influenciam nos nossos resultados. Carol, novamente, gratidão. Vamos trocar nossa ideia Bora. e vamos aprender juntos. Eu tenho certeza que vou aprender muito com você aqui hoje e os nossos ouvintes também. E é bastante comum, né, minha amiga, nós conhecermos, inclusive quem nos escuta nesse momento, nós nos encontrarmos ou conhecermos alguém que se coloca numa posição de vitimismo, numa posição de se fazer de coitado, achar que tudo é muito mais difícil, diante de um desafio que surge perante essa pessoa, às vezes com nós mesmos. Sim. Evidentemente que cada caso é um caso, a maneira como nós interpretamos os eventos da nossa vida está diretamente relacionado ao nosso condicionamento físico, mental e espiritual, né? Mas, Carol, como que você descobriu quando que você descobriu que estava, por exemplo, nessa condição do seu primeiro câncer? Como que você reagiu a essa situação? Como foi para você isso, minha amiga? Então, com 19 anos, muito jovem, né? Imatura. Ainda quando eu descobri era numa época, há 20 anos atrás, era uma época em que havia muitos óbitos, né? Era difícil a gente ouvir falar alguém que havia se recuperado. Eu mesmo já tinha pessoas da minha família que já tinham falecido por conta do câncer. Então, assim, a primeira notícia, assim, é muito impactante, né? É tudo muito incerto. E eu fiquei muito triste, bem para baixo, a gente não sabia o que ia acontecer. Fiquei, inclusive, confusa, porque quando eu recebi o diagnóstico, a minha mãe morava no sítio, o meu pai trabalhava muito, e o médico veio falar comigo, ele falou:
sorrindo, empolgado, dizendo, você tem um câncer assim, assim, assado, mas você tem aí 10% de chance. E eu não entendi porque ele ria. Eu falei, não, o cara não sabe fazer cálculo, né? Porque 10% pra mim era pouco. Mas, na verdade, a gente só precisa de 1%, né? E me apeguei ali no que a minha médica depois explicou em relação ao tratamento, de que eu tinha chances de ficar bem. E aí, depois que eu digeri essa primeira informação, me preocupei muito com os meus pais, né? A minha mãe tinha perdido a irmã dela. Então, me preocupei muito, assim, o medo deles me perderem. Então, eu falei, não, eu vou ficar bem. Eu preciso ficar bem. E não pensava que o pior pudesse vir a acontecer comigo. Sofri muito estigma, porque junto com o meu diagnóstico, passava aquela novela com a Camila, né? Que ela raspou o cabelo? Que ela raspou o cabelo. Então, assim, tudo que acontecia na ficção acontecia comigo. Não foi o mesmo tipo de câncer, né? No dela, na novela, era uma leucemia. Mas o meu também estava ali bem preocupante. E as pessoas da minha comunidade, elas vinham para mim já com uma fala de pena, de dó, já discursos assim de falecimento mesmo. Chegaram a me perguntar quanto tempo que eu tinha de vida, sabe? Umas coisas assim que eu não me sentia daquela forma. Eu me sentia bem para estar enfrentando. Sabia que ia perder cabelo. Me perguntavam, né? Seu cabelo vai cair, eu vou ter dó de te visitar. E, no entanto, eu pensei, se o pior pode acontecer, se eu posso morrer, eu vou morrer vivendo. Então, assim, eu era muito jovem, eu acho que até abusei um pouco da sorte, que nos dias em que eu não estava mal por conta de químio, eu ia pra balada, né? Eu nasci e cresci na Vila Madalena, né? Então, assim, o coração de muitas baladas. E eu pegava e ia viver, ia curtir. Os dias que eu tava bem, eu ia pra balada, ia dançar, me divertir, que eu não sabia até quando, né? Sim. Então, assim, eu fui levando a vida até onde eu podia e curtia. Carol, você resolveu morrer vivendo. É. Poderoso. Poderoso porque, assim, tem muita gente viva que não tem vivido. Não tem vivido. Né? E muito legal porque quando você recebeu o diagnóstico, você pensou nos seus pais. Sim. Né? Pô, eu não posso morrer porque como ficarão os meus pais? E você tinha 19 anos. E muitas pessoas te abordavam já com aquele sentimento de perda, de derrota, de sem reviravolta. Foi. E talvez muitas dessas pessoas daquela época nem estejam mais vivas. Verdade. Né? Minha amiga, 19 anos é uma idade... Você é nova, você era nova. Ainda é nova, né? Tem 42 anos, é nova. Mas, ao se colocar... Vou pedir sua permissão para falar dessa forma, evidentemente. Mas ao se colocar à disposição da felicidade dos seus pais, ciente de que você realmente é importante no processo, é importante na vida deles, você decidiu morrer vivendo. Isso. Né? Carol, quando que você percebeu que era necessária essa mudança realmente? Porque antes do nosso início aqui nós conversávamos, câncer é uma palavra muito pesada. Sim. E é uma palavra ainda muito mal interpretada. Ela é associada a uma série de coisas que dizem que o câncer se desenvolve em decorrência de tristezas, mágoas e tal. Pode ser. Pode ser um agente causador. Entretanto, você também falou com muita sabedoria. E uma criança que já nasce com câncer? Que mágoa que ela tem? Como que isso acontece? Então, minha amiga, você tem propriedade de causa para falar. Você venceu 3 cânceres. Você tem feito a roda girar ao contrário. Quando que foi necessária essa sua mudança? Quando você percebeu que, meu comportamento vai influenciar na forma como eu decidi viver? Quando que foi para você isso, Carol? Como que foi esse processo? Eu comecei a perceber, assim, na época não se falava em resiliência, mas eu já tinha isso dentro de mim. Primeiro foi, assim, ao ver o olhar dos meus pais, de me olharem e já me olhando, assim, com um sentimento, poxa, será que a gente vai perder ela? Aquilo me doía mais do que a quimioterapia.
Aquilo me doía mais do que a perda dos meus cabelos. Então, assim, eu precisei ser forte, né? Porque eu senti que eu não tinha o amparo de algumas pessoas na questão de dizer assim: calma, você vai ficar bem. E eu precisava dizer isso para as pessoas: calma, eu vou ficar bem. Porque me doía mais ver o outro sofrendo do que o meu próprio sofrimento, né? E eu percebi que, assim, quem precisava mais de apoio e acolhimento eram os outros, e não eu, porque comigo estava tudo bem, né? Como você disse, eu escolhi viver do que me entregar, né? E enquanto eu estava ali, eu falei, eu vou aproveitar o que eu posso, né? Eu vou viver ali o que eu posso. E vou mostrar para as pessoas que tá tudo bem, né? É isso que eu tenho que passar, né? E eu percebi que eu mais acolhia do que era acolhida. E aquilo me fazia bem também, porque eu via que depois dessa conversa que as pessoas tinham comigo, elas já saíam pensando em outras coisas. Nossa, né? Eu vim conversar com ela, preocupado com ela, porque ela vai morrer e tal. E aí, quando viu que a minha fala não era, né, de me pôr para baixo, de estar para baixo, poxa, o que é o meu problema perto do problema dela, né? E isso foi me dando, assim, coragem para seguir, tanto que mesmo jovem, careca, assim, a vaidade naquela época era algo muito aflorado, né? Eu tava na flor da idade, né? E eu tive grandes amigos também, tive muitos amigos que, ao invés de eu me retrair ali, me excluir do grupo, não, eu sempre estava integrada no grupo. A gente ia pra balada e todo mundo me protegia. Às vezes a minha carequinha ficava de fora, alguém me dava um boné, um chapéuzinho. Eu ia pra balada mesmo, pra dançar, pra me divertir. E algumas vezes eu acho que eu acabei até me excedendo, sabe, Márcio? Porque eu tomava uma cervejinha. Pra dar aquela soltada, aquela sem pra dar uma compromisso. descontraída. Então, assim, eu acho que às vezes eu até passava um pouquinho do ponto. Mas a minha vontade de viver sempre foi muito grande. Sempre fui apaixonada pela vida. Carol, apaixonada pela vida e o tema do nosso bate-papo, a base do nosso bate-papo é nossas decisões, não nossas condições que determinam o nosso destino, determinam os nossos resultados. É inegável que os nossos ouvintes, cada um tem um desafio pessoal, cada um tem a sua luta pessoal a ser superada, mas é uma coisa que eu acredito muito, os nossos comportamentos que determinam. O que nós somos não muda, célula, genes e tal, mas quem nós somos muda o tempo inteiro, Sim. de acordo com o nosso ambiente, nosso comportamento, nossa capacidade, nossas crenças, valores, nossa identidade. E você falou também da importância da resiliência, que hoje em dia é uma palavra muito mais difundida, muito mais em voga. Mas você já tinha essa coisa inata em você. E para que nós possamos ter resiliência também, é necessário que nós tenhamos uma outra palavra que hoje em dia está muito em voga, que é o bendito do foco. Temos que ter foco, temos que ter foco. Carol, você superou 3 cânceres. E é inegável que você precisou ter foco em você. Sim. Certo? Quando que você descobriu o seu segundo câncer, minha amiga? Quando você descobriu o seu terceiro câncer? E como, de que maneira você tem procurado manter o foco para superar? Que você manteve o foco, na verdade, para superar esses 3 desafios absurdos aí que você superou? Então, o meu segundo câncer veio com 32 anos. Foi um câncer na tireoide. Ele é menos agressivo, é tão preocupante quanto todo tipo de câncer, mas é um câncer que o tratamento dele ele é menos agressivo, não tem queda de cabelo. A maior dificuldade que eu tive foi ter que ficar em isolamento. A minha filha, na época, tinha 4 anos. E o foco é entender o processo e o que você precisa para passar por aquilo e conseguir ter uma boa resposta.
Já no câncer de mama, eu já tinha passado, né, 1, 2 macaca véia ali na experiência, então, assim, foi algo mais prático e objetivo e mais focada mesmo em ficar bem, em entender como vai ser esse processo, como eu vou ficar em relação a tratamento, quais serão os efeitos, o que eu preciso fazer para superar e suportar esses efeitos. Uhum. E a minha maior inspiração nessa época foram os meus filhos, né? Eu já tinha 2. E o câncer de mama é um câncer mais preocupante, né? Eu tava ali com um HER2 positivo, BRAF 3, e havia ali sim um risco, né? De vir a óbito, sim. E por mais que o tratamento correu tudo bem, sempre pode acontecer algo que dê errado. Então eu fiquei realmente focada ali no momento em que eu tava mal, paciência, muita paciência. Nossa, como eu aprendi a ter paciência, né? E me permitir ser cuidada, né? Sempre fui uma mulher com muita disposição, independente, curti liberdade, mas chega um momento, a gente nunca quer ajuda, né? A gente quer ser autossuficiente. Mas entender que existem momentos que você precisa se permitir ser cuidada, né? Então, foi prestando muita atenção nessas coisas, né? Passo a passo, né? O que eu tenho controle, o que eu não tenho controle, né? E nos dias em que eu estive muito mal, a fé, né? Esperar e pedir, e orar, né? E eu sempre senti a presença de Deus muito perto de mim. Então, assim, por mais que havia a possibilidade de algo dar errado, eu tinha ali ainda aquela presença, sabe? Aquela coisa boa dentro da gente, né? E não pensar no pior, né? Enquanto você ainda tem chance, por que não a gente acreditar, né? Acho que foi assim. Sensacional, Carol. Sensacional porque, assim, foco. Me disse se faz sentido para você, baseado na sua vivência, tá? Mas foco é a soma de entendimento do assunto, entendimento da causa, aceitação da realidade, aceitação daquele momento Sim, e disposição para mudá-lo. isso. Você teve o entendimento da sua situação, você aceitou, é isso. E você teve a disposição para fazer o que tinha que ser feito. Isso. Certo? E dentro desse cenário, você também falou uma coisa que é muito importante. Você percebeu, novamente, você entendeu, você aceitou e você teve a disposição para não estar no controle de tudo. Você direcionou sua atenção, a sua energia para aquilo que estava no seu controle. E a única coisa que estava no seu controle era a maneira que você ia escolher de encarar. Não deixou de acreditar na força divina, na força maior, que é a força que nos move. E você escolheu como você ia encarar isso. E talvez hoje esse seja um grande desafio na sociedade moderna. Uma vez que com essa mudança de século, nós entramos na sociedade do desempenho, que nós precisamos entregar e produzir. Eu não posso aceitar ajuda, senão eu demonstrarei vulnerabilidade, fraqueza, fragilidade. E isso não está certo. De acordo com alguns, talvez falsos princípios que foram criados. Sim. Não é? E, Carol, dentro dessa sua jornada, quando você se permitiu aceitar ajuda, você disse que coisas incríveis e impensáveis vieram em sua direção. Foi. Não é? E possivelmente você teve inspirações, você também aprendeu com outras histórias para que pudesse te fortalecer. Não é? Você citou os seus filhos, consequentemente seu marido é o seu companheiro nessa trajetória também. Sim, tá ali ao seu lado. E minha amiga, você acredita, Carol, que o surgimento desses 3 cânceres, essas suas 3 vitórias, e que tenha parado por aí, né? Tá bom, né? Se Deus quiser, né? Mas essa talvez seja a sua missão, porque desde o começo você falou, eu pensei nos meus pais, depois eu pensei nos meus filhos, você sempre se colocando a serviço do próximo, e com isso você se fortalece também.
Você vê isso como sua missão, minha amiga? Ter superado esses 3 casos para ser uma referência que é o que você é hoje, É, para as mulheres e pessoas que passam por situações semelhantes à sua, por exemplo? sim. Eu costumo falar, né, que eu passei por 3 cânceres, mas não digo que estou pronta para outra, né? Porque Não, tá chega, bom, né? tá bom, Tá tá bom, bom. já aprendi muita coisa. Eu me vi desde o começo, ali da primeira vez, mesmo jovem, imatura, sem saber, eu já servi de inspiração para algumas pessoas, né? No segundo câncer que eu tive, eu já não quis abrir muito, porque as pessoas ainda estão com muito estigma na cabeça e poucas pessoas que souberam já vieram com falas de que o câncer dela voltou, espalhou, e não é nada disso. E já nessa terceira vez, eu me tratei no hospital que é referência de tratamento de câncer, e lá eles estão além do tratamento físico só da doença, eles estão abrindo, eles chamam de tratamentos integrativos, né? Além do onco, tratando daquela parte do seu organismo que está prejudicada ali. Então, eles têm a equipe multidisciplinar, são psicólogos, né? Fisioterapeutas, e tem um programa dentro desse hospital, né? Que vieram com o coaching oncológico, Certo. né? Que é ajudar o paciente a saber o que ele esperar e como reagir a esse tipo ao enfrentamento da doença, né? E com esse trabalho lá, o que aconteceu? Eu estava indo muito bem positiva, né? Eu já tinha a minha bagagem do primeiro, já tinha a bagagem do segundo. Então, assim, muitas coisas nesse meu tratamento do câncer de mama, que foi o terceiro câncer, não era um bicho-papão para mim, né? Assim, o fator ali de surpresa não existia. Você respeitou o processo, mas não temeu. Isso, não temi, porque já era algo que eu conhecia. Certo. A queda do cabelo para mim foi super tranquila, não foi algo que me assustava, né? Já não era como era no começo, que a vaidade me prejudicava também, né? Vou ficar careca. Não, eu já nem liguei para isso, já sabia dos efeitos colaterais. E então, assim, esse fator surpresa não me assustava, então, assim, eu já me sentia preparada. E aí eu fui buscar, eu estava muito positiva ali, né, confiante em tudo que ia acontecer, sabia que tal dia eu ia estar mal, mas passado aqueles efeitos da quimio, eu viria, né, com a minha vivacidade de novo, né, e curtir aquilo. Nossa, era uma satisfação enorme, assim, acordar um dia de pé, sem aquela fraqueza, sem aquela coisa ruim, né, mas tive paciência para passar por esse processo. E aí eu me vi ali e falei para minha oncologista, eu falei, doutora, eu preciso de um psicólogo. Certo. E ela não entendeu porque eu disse isso, né? Você tá ótima, como você quer um psicólogo? Eu falei, mas é por isso mesmo. Eu estou muito bem para alguém que tá passando pelo que eu estou passando. Então, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Aí ela deu risada, né? Eu falei, não, mas eu tô falando sério. Né? Eu gostaria de participar de algum programa e tal. E aí ela me contou sobre esse programa do coach oncológico, né? A Master Coach, que desenvolveu uma técnica, né, de superação. A gente trabalha a superação dentro do tratamento oncológico. Sim. E quando eu fui para esse programa, eu descobri as ferramentas e os nomes para coisas que eu já tinha habilidade de trabalhar, né? E fiz isso sozinha, da primeira, da segunda, e já estava indo super bem trabalhando, né? E quando eu entrei para esse programa, né, eles trabalham apoio, psicologia positiva e essas ferramentas do coach, né? Então, eu comecei a participar. Primeiro ano, eu participei como coach. Foi desenvolvido comigo esse trabalho. Foi muito bom para mim. Só veio a reforçar de que eu estava realmente no caminho certo. Pra te trazer um norte, né? E eu fui me apaixonando pelo trabalho que a Master Coach fazia, né? Me inteirei ali com o grupo, foram várias mulheres.
E eu fui me apaixonando por aquilo e eu falei, nossa, cara, que trabalho, né? Que trabalho demais, né? Eu quero isso pra mim, né? Quero fazer isso que ela faz, né? Conduzir, né, essa conversa, né? E aí continuei com ela por mais um ano, dessa vez como anjo, né? Legal. Assistente, né? Vamos dizer, aprendiz, Sim. né? Perfeito. E foi fantástico. E aí, nisso que eu percebi, que eu falei... Aí, uma vez a Gisele ainda falou, você pode não ganhar dinheiro com a sua missão, mas uma vez que você descobre ela, você não tem como fugir, né? Então, ali eu já fui percebendo que era aquilo que eu queria. E eu fui seguindo para me desenvolver dentro disso, né? Porque eu fui encaixando, né, as minhas características, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu sempre me senti capaz de desenvolver muitas coisas, né? De me dar bem com muitas coisas. Tudo que eu fosse me propor, eu acho que daria certo. Mas eu não tinha um norte, eu não tinha um foco, né? E com isso, eu fui descobrindo, olha, essa minha característica de conversar, eu falo bem, eu interajo bem, né? Só que eu não tinha esse norte, né? O que eu faço muito bem? E não foi uma escolha, né? Eu acabei caindo nesse assunto, né? A oncologia. Muriele Brito também, que depois eu fui fazer o curso com ela, que hoje é a maior autoridade de coach no Brasil. Ela falou pra mim que trabalhar com oncologia não é uma escolha, é um chamado. E aí... Ela é coach da área de oncologia? Isso, ela é coach oncológico. Certo. E forma outros coaches também. Área. Perfeito, ela atua bacana. e forma. E aí, quando ela falou isso, assim, só veio a reforçar, né? Eu falei, pô, se a oncologia não é uma escolha, é um chamado, eu preciso atender esse chamado. Eu já fui chamada 3 vezes, Sim. né? E aí, para mim, ficou muito claro quando eu comecei a conversar com outras pessoas para ajudar a entender o que está acontecendo com ela, qual seria o processo que ela iria passar, né? E só de contar, assim, um pouquinho da minha história, eu já estou ajudando muitas pessoas que ficam muito inseguras, né? Quando recebem um diagnóstico, que é algo bem impactante. E eu me sinto muito prazer de poder fazer esse trabalho hoje. Carol, você talvez não ganhe dinheiro com sua missão, não é? Mensagem poderosa. Mas se nós vivemos a nossa missão pensando somente no lucro, não é uma missão. Não. Vira um negócio. Não, né? E você tocou mais de uma vez a respeito do seu cabelo. Lembro que eu vi uma foto sua que você tinha o cabelo comprido. Tinha. De cabelo eu entendo, você pode ver, né? Mas eu achei bem bacana que nós conversávamos aqui. O seu corte de cabelo hoje, que tá um moicano, né? E eu até perguntei, Carol, sabe o significado desse corte e tal? E acho que eu não acabei de falar. Né? Não. Então, os Vikings, que está super em voga também, com seriados e tal, várias descobertas. Os Vikings talvez tenha sido um dos povos mais democráticos que já existiram, em termos de direitos entre homens e mulheres. Que é outra pauta bastante em vigor no nosso dia a dia, né? Em termos de direitos, dos gêneros e tudo mais. E as mulheres vikings, que tinham o cabelo raspado ao lado, elas eram mulheres guerreiras. Olha só. E por terem o cabelo assim, elas tinham tantos direitos quanto os homens, inclusive voz de comando perante ao povo. Que incrível. Doideira, né? Maravilhoso. Incrível, né? Então, o seu corte de cabelo, para quem nos vê no YouTube, te representa. É bárbaro. É bárbaro. Seu nome é como? Bárbara. É Bárbara. Certo? Então, minha amiga, adorei saber faz isso. tudo a ver. E quando você fala, pô, oncologia é um chamado. Quando escutar esse chamado, que é o que aconteceu com você, pô, você precisou de 3 experiências para escutar o seu chamado. Mas talvez aí também entre uma coisa que foi abordada no episódio anterior, do podcast com o professor Douglas Marques, que é o poder da ação. Sem ação, não há transformação. E para quem nos escuta, o episódio está disponível, incrível também, vai para cima. E você, minha amiga, desde o começo, você não parou. Não. Você continua em movimento. E mesmo no terceiro diagnóstico, você manteve a humildade para, entendo, aceito, certo?
e estou disposta a aprender com ele. Onde você buscou mais conhecimento. E a partir daí, você identificou habilidades que já eram inatas. Poder da comunicação, se expressar bem, ter a sua história a compartilhar, mas você buscou o norte, ferramentas. Sim. Que é um dos pressupostos da PNL. É. Não existem pessoas sem recursos. Existem situações sem recursos. Ou seja, quando nós nos permitimos aprender a ter essas ferramentas, o coach, eu sou suspeito, nós temos as formações, eu sou suspeito, funciona. Houveram muitos profissionais que depreciaram a profissão? Sim, mas tem os dois lados, toda história tem os dois lados, é necessário. É. Mas quando nós aprendemos as ferramentas, nós encontramos esse norte e, de novo, adquirimos o conhecimento e o colocamos em prática, isso traz sabedoria. Seja com os acertos, seja com os erros. Conhecimento sem prática é pura teoria. Sim. Certo? Certo. E você é a prova de que adquiriu muito conhecimento, o colocou em prática e tem auxiliado e continua auxiliando pessoas ao longo dessa jornada. Sim. Talvez, qual o maior aprendizado que essa sua jornada tem lhe trazido até então, Carol? O maior aprendizado é que a gente precisa tomar as decisões, né? Eu acho que existe um momento chave quando você tem uma dificuldade, um problema ou uma notícia. Você precisa, ali naquele momento, é um momento chave de você decidir o que você vai fazer com essa informação. E você tem 2 caminhos. Ou você se revolta, se entrega, desiste, ou você já... Vamos em frente, vamos tentar, vamos ver aonde isso vai me levar. E durante esse caminho você descobre que ele pode ser muito melhor do que aquilo que você tinha escolhido, né? Eu escolhi, desde o começo, seguir em frente. E o que trouxe de aprendizado, nossa, foi uma bagagem enorme. Olha que eu achava que eu estava bem, Márcio. Eu achava que eu estava muito bem, assim, que eu já estava bem madura. E... a gente pode aprender com o sofrimento, né? Eu falo que o câncer, esse câncer de mama, para mim, ele foi um presente, né? Eu agradeço, né? É estranho, algumas pessoas não vão entender, só quem passa por isso mesmo, que vai entender o que eu estou dizendo, né? Porque a transformação, ela foi enorme. Ela me trouxe outro norte, ela me ajudou a descobrir a minha missão. Hoje eu sinto muito prazer em ajudar pessoas, coisas que antes isso nem passava. Esse tipo de coisa nem passava pela minha cabeça. Trabalhar com oncologia, ajudar pessoas. Eu estava completamente indo por outro caminho, né? Eu já dividia minhas histórias nas redes sociais, porque eu fiz uma transição na minha vida, né, para melhorar a alimentação, atividade física. Quando eu descobri o câncer de mama, eu estava treinando para correr uma maratona, porque eu queria comemorar meu aniversário de 40 anos, fazendo a maratona. Eu já tinha feito meia maratona sozinha. E aí, nessa vez, eu tava assim, com o meu corpo super em dia, e tava com personal, nutricionista, encontrei um ex-colega de trabalho que me deu umas planilhas de corrida. Então, assim, eu tava muito bem e eu já dividi os meus treinos. Já incentivava as pessoas a se alimentarem, né? Melhor e praticar atividade física. E aí, quando eu descobri, eu passei de uma rotina de treinos para uma rotina hospitalar, né? Mas eu não parei ali. Eu falei, poxa, tudo vai acontecer, eu vou perder o controle da minha vida, né? A gente não sabe o que vai ser, mas hoje eu ainda consigo correr. Então, assim, eu corri até um dia antes de começar o meu tratamento. E fui mostrando, assim, que é a decisão que a gente toma, né? E eu aprendi principalmente, acho que foi isso, Márcio. Aprender a tomar as decisões mais acertadas. A gente não tem o controle de tudo na nossa vida, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer com o que a gente tem na mão naquele momento. Né? Não é sobre o que acontece, é como nós lidamos com o que acontece, né, amiga? Porque não são poucos os casos que eu lido nos meus atendimentos e tal. E na nossa vida pessoal também, Carol. Onde a pessoa tem hábitos saudáveis, tem uma rotina saudável, igual a que você compartilhou agora, por exemplo.
e de repente ela descobre uma enfermidade. De repente ela se bloqueia para tudo aquilo de bom que ela vinha fazendo e potencializa aquela enfermidade. Isso. Calma aí. Antes de eu descobrir essa enfermidade, eu conseguia fazer isso. Como é que vai ser se eu continuar com esses hábitos? Talvez eu me fortaleça para combater essa enfermidade. Exato. De novo, são as nossas decisões. As nossas condições que determinam os nossos resultados. Evidentemente que cada um interpreta a sua realidade de acordo com o seu condicionamento físico, mental e espiritual. A importância da fisiologia, como sempre bato nessa tecla. Isso, então, a importância, né? Poxa, até cheguei a pensar, né, de uma forma assim, caramba, eu tô me cuidando tanto, mas por que aconteceu isso, né? Não era para eu ter isso. Mas espera lá, o meu corpo ele estava tão bem condicionado para suportar a quimioterapia, para reagir. E olha que eu ainda tive intercorrências, mas o meu corpo estava saudável para ser, né, bombardeado por tantas medicações, né? Então, olha a importância da gente buscar sempre uma qualidade de vida, né? O bem-estar, exatamente. Carol, eu falo que a nossa fisiologia, dentro do que eu ensino nos treinamentos e tal, ela envolve 5 áreas. A nossa mente, que é um terreno fértil, o nosso pensamento, que são as sementes que nós colocamos nesse terreno. Qual a qualidade desses pensamentos? Qual a qualidade dessas sementes? O nosso corpo, que é a nossa sustentação. O nosso espírito, que vai além da religiosidade. Espírito, que é a nossa força vital. Sim. É o que nos dá movimento. E o nosso ambiente. Exato. Eu acredito que você cuidou com maestria de cada uma dessas áreas. Caso contrário, você não seria um case de sucesso de 42 anos vencendo 3 cânceres. Concorda? Cuidei, sim. Você cuidou de cada uma dessas áreas com maestria. E você falou também da quimioterapia. A temida quimioterapia. Eu não posso falar porque eu nunca tive. Conheço, estou de frente a uma pessoa que venceu. E é um processo agressivo. Não é? Você comentou também que já participou de simpósios do tema, aonde te trouxe uma expansão de consciência significativa com informações que muitas vezes não chegam ao grande público. E que se talvez tivesse uma maior acessibilidade a essas informações, o câncer não seria... Talvez ele seria mais confrontado e menos temido. Isso. Porque você falou que sofreu bastante na sua primeira sessão, tudo mais. Foi. E após esse simpósio te trouxe muita clareza, muitos esclarecimentos. Como que você vê dentro da sua missão, Carol? Hoje você é uma consultora oncológica. Isso. Compartilhando suas histórias que, dispensa comentários. Espero que os nossos ouvintes se identifiquem e se permitam encarar os desafios que eles têm enfrentado, sejam eles qual for. Qual é o maior desafio que você encontra hoje ao viver a sua missão, Carol? Bom, o maior desafio é as pessoas precisam estar mais abertas para ouvir certos tipos de coisas, né? As pessoas se fecham um pouco. Primeiro, algumas pessoas, quando recebem um diagnóstico, elas se trancam, né? E às vezes não dividem nem com uma pessoa próxima da família, elas não querem falar sobre as suas dores, né? E existe uma importância muito grande da gente falar sobre as nossas emoções. E as pessoas ainda têm muito estigma, né, em relação à doença. Então, assim, acho que o meu trabalho hoje é tentar falar sobre o câncer de uma forma mais leve, com mais esperança, né? E que as pessoas estejam abertas para ouvir, né? E ouvir coisas que são reais mesmo, né? No simpósio que eu participei, são muitas informações e se vocês analisarem, assim, pesquisar um pouquinho na internet, vocês vão ver que o câncer, ele tá caminhando para ser uma doença crônica, né? É mesmo, Carol? Já se fala muito nisso, infelizmente, né? E as estatísticas para os próximos anos são mais de 600 mil casos. Ou seja... 600 mil novos casos, Carol. No próximo biênio, né? E então, assim,
diante disso, né? Você não tem como você ficar omisso, né? Omisso, eu digo, em cuidados da sua saúde, da sua rotina, fazer boas escolhas, né? Você precisa se cuidar, porque em breve todo mundo vai ter pelo menos alguém na família ou um conhecido que passou pela doença, né? Que conhece alguém que passou, sabe? Então, assim, mas podemos pensar que não é o mesmo de 20 anos atrás, né? Claro que cada caso é um caso, né? Cada tipo de tumor, em cada região do corpo, varia muito em questão da idade, o estágio que você descobre, mas um alerta, né? É preciso estar um passo à frente, né? Então, assim, se precaver, fazer boas escolhas, né? Diminuir o risco é importantíssimo. Então, eu acho que as pessoas ainda estão muito fechadas no mundinho delas, sabe? Ah, mas eu não vou abrir mão da minha balada, de beber, de não sei o quê. Tá, mas você não precisa beber todos os dias, né? Você pode escolher um fim de semana, eventualmente, né? Porque às vezes as pessoas vivem uma vida inteira sem qualidade nenhuma de vida, sedentária, fuma, bebe. Como é que ela vai querer ter saúde no fim da vida, né? E um detalhe, Márcio, a questão genética no câncer, ela é só 4%. O restante são fatores externos. Comportamentais, hábitos e tudo mais. Entendeu? É isso. 4% é genético. Só 4%. 96% depende de nós, vamos dizer Depende assim. de nós. Claro que tem poluição, algumas... N fatores. Mas, a grosso modo, 96% para evitarmos a proximidade de um câncer, digamos assim, depende dos nossos hábitos. Depende dos nossos hábitos. Exatamente. Caraca, E por que a gente não muda? Sabendo disso. Sabendo disso. Se não sabia, eu não sabia disso, Carol. Pois é. Eu sempre escutei que não, que câncer é hereditário, que todo mundo nasce com uma célulazinha e tal. Mas eu não sabia que 96% está sob nosso cuidado. E quando você trouxe esse exemplo, pô, minha baladinha e tal, ninguém fala para se reprimir. Mas talvez entender, outra coisa que eu falo muito. Por que eu falo muito, né, Carol? Porque nosso cérebro aprende através da repetição o forte impacto emocional. Então, se nós batemos uma tecla de algo que realmente pode fazer a diferença para nós e para quem nos ouve, vamos falar. Vamos. Né? Então, assim, eu falo muito sobre a diferença entre prazer e satisfação. O prazer é aquela recompensa imediata, mas o boleto, a cobrança vem depois. Vem. Já a satisfação é nós pagarmos o preço agora para termos uma recompensa às vezes melhor do que o esperado lá na frente. Isso. Agora, quando você fala, poxa, por que eu vou viver somente no piloto automático, muitas vezes? Quando nós vivemos no piloto automático, nós deixamos de aprender. Quando nós deixamos de aprender, nós paramos de evoluir. Por que eu vou esperar um momento trágico? O cérebro aprende através da repetição, ou forte impacto emocional. Por que eu preciso esperar um forte impacto emocional para aprender a rever os meus hábitos? Isso. O que são hábitos, Carol? Tudo aquilo que nós fazemos sem esforço. Por isso que nós temos os bons e os maus hábitos. Entretanto, tem até aquele filme Os Fantasmas de Scrooge, também conhecido como um conto de Natal, nos treinamentos de forte impacto emocional, o método Dickens, Rebirthing, enfim, é um método Dickens. Onde, quando nós fazemos a nossa projeção, a nossa ponte para o futuro, para 5, 10, 15, 20 anos, geralmente as pessoas não chegam aos 20 anos em decorrência dos hábitos que ela tem tido no presente. Certo? Certo. E aí no conto, nos Fantasmas de Scrooge, no conto de Natal, mostram os fantasmas no fim da sua vida. Onde eles mostram, ó, nós somos os fantasmas que você vai carregar ao túmulo em decorrência das escolhas que você teve ao longo da sua vida. E tem até um vídeo do Denzel que ele fala isso numa palestra, num discurso dele. E aí fica aqui a reflexão para os nossos ouvintes também. Quais são os fantasmas que você quer carregar ao término da sua história aqui? Nós falamos ao longo do nosso bate-papo a importância do foco. E dentre tantas opções que nós vivemos numa era de produtividade, de entrega, de performance.
Nós temos, dentre o hiperfoco, o foco dispersivo, os tipos de foco dispersivo, nós temos também o foco temporal. Como assim? O foco temporal ele é dividido em 3 ramificações. Tempo, conexão, consequência. No foco temporal de tempo relacionado ao passado, a conexão que ele tem são o quê? As lembranças, as memórias. A consequência dessas lembranças e memórias, elas podem ser boas ou más. As boas lembranças, elas podem nos servir de estímulo para o nosso segundo foco temporal, que é o presente. O foco temporal presente, Carol, ele tem conexão com o quê? Comportamento. Ação. Qual a consequência dos nossos comportamentos e das nossas ações? Produtivo ou improdutivo? Ou improdutivo, é. Certo? Se eu alimento as más lembranças, eu não teria um comportamento e ação produtivo. Não. Eu vou deixar minha energia, minha vibração, em termos de hormônio, cortisol, lá em cima, não vou produzir. E o terceiro foco temporal, relacionado ao tempo, é o futuro, que está ligado ao quê? Qual é a conexão que ele tem? Projeção, planejamento. Qual a consequência que ele nos traz? Positivo ou negativo? Então, tudo está conectado. Se eu procurar enfatizar, valorizar as minhas boas lembranças, e lógico, não tem como escapar das más lembranças, nós precisamos disso, é a beleza da dualidade, certo? Sim. Mas se nas más lembranças eu procurar tirar aprendizado, eu terei comportamentos condizentes para ser produtivo no presente. Uma vez que eu tenho comportamentos, ações produtivas no presente, eu consigo projetar um futuro positivo. Faz sentido? Total. Trazendo para a sua história, minha amiga. No passado, você tirou N aprendizados de tudo que você passou quando descobriu o primeiro câncer. Aos 19 anos. A flor da idade, voando. Você tirou aprendizados. Você se comportou de maneira produtiva, onde hoje você compartilha as suas histórias para pessoas que passam por situações igual à sua. Isso mesmo. Não é isso? É. Então, assim, Carol, como que você, minha amiga, define a palavra superação? Superação. Adoro essa palavra. Superação. Quando a gente tem um desafio, e mesmo dolorido, né? É como uma espada a ser forjada, né? Eu penso que eu vou sair mais forte, sabe? Por mais doloroso que seja o processo, né? Eu saio mais forte. Eu escolho sair mais forte, né? Superação para mim é isso. É passar por algo que não é doloroso, não é prazeroso, mas eu escolho enxergar com outro olhar, né? Sempre vai ter algo bom, né? Então eu consigo sair fortalecida, mesmo que não tenha sido divertido esse processo. Tá aqui. Carol, você pensa e você escolhe. Olha que liberdade tem por detrás dessas duas palavras. Né? Você pensa e você escolhe. É. E eu pergunto para o nosso ouvinte, diante do desafio que você tem vivido, seja ele qual for, que deve ser respeitado, o que você pensa e o que você escolhe a respeito desse seu desafio? Porque, Carol, tudo começa no pensamento. Tudo começa na nossa mente. E a escolha talvez seja uma palavra que defina a nossa liberdade enquanto seres humanos, né? E você comentou que ao longo da sua jornada houveram muitas pessoas que são referência para você. São. Né? Se você se sentir à vontade de falar da sua amiga Grazi, que você compartilhou. É a Grazi, é. Bom, durante esse processo, né? Vou te pedir até licença um instante, Claro. pedir desculpa e licença para interrompê-la. Por que eu pedi para você falar da Grazi? Porque muitas vezes nós pensamos, você falou, você decidiu morrer vivendo. Isso é muito poderoso. Isso é bonito. Você decidiu morrer vivendo. E como tem muitos estigmas em relação a essa doença, essa realidade no mundo, Sim. muitas pessoas, quando diagnosticadas com câncer, pensam que a vida acabou.
Já que já recebem o era. diagnóstico e já na hora, já pronto, meu Já mundo começa a acabou. passar um filme da vida porque não tenho mais o que viver. É, E, e uma vida bem vivida nem sempre é uma vida longeva, isso, mas sim as histórias que nós criamos pro legado que nós pro podemos deixar legado que aqui, vai deixar. né? Exatamente. E você sempre cita a Grace, Sempre. porque ela é uma influência positiva. Eu sempre falo que a nossa jornada material, ela é finita, porém, energia é para sempre, Com certeza. né? E quando nós terminamos a nossa jornada nesse plano, a maneira como nós seremos lembrados é o que vai determinar a nossa eternidade ou não, Isso. né? Como que é essa história dessa sua amiga da Grace? Bom, foi assim, né? Na verdade, eu me transformei em outra pessoa, consegui enxergar outras possibilidades. Foi através desse processo dolorido do câncer, né? E eu consegui ser feliz, produtiva, mesmo passando por todas essas dores, né? E eu já me achava uma pessoa forte, resiliente, né? Com essa minha história. Até que eu conheci a Grace. A Grace é uma amiga do nosso grupo, do Por Nós Mesmas. Ela faleceu no começo, acho que foi no comecinho de maio. E ela participou, foi uma das primeiras que participou do nosso projeto do Por Nós Mesmas, que é um grupo que nós combinamos de fazer um evento pontual, era só para ser um evento de ensaio fotográfico, sensual, Por sinal, um trabalho incrível que eu tive o privilégio lindo, de ver e ficou incrível. lindo. Vocês precisam acompanhar Onde que o pessoal acessa esse trabalho, Carol? Por Nós Mesmas no Instagram. Perfeito. A ideia foi só fazer assim um ensaio, fazer um calendário e foi um trabalho tão lindo, tão bem feito. E só mulheres que tiveram câncer de mama. Uhum. A Grace, uma que participou, ela teve câncer metastático, começou na mama e passou a ser um câncer ósseo. E ela lutou contra o câncer durante 9 anos. A gente teve uma amizade, ela foi breve, mas foi muito intenso, foi muito carinho. E ela trouxe muita luz e um ensinamento incrível para mim, porque mesmo com câncer metastático, ela passava de protocolo em protocolo e os protocolos de tratamento dela não estavam dando certo. Uhum. E mesmo assim, ela vivia sorrindo, tentando aproveitar a vida. Então, enquanto ela estava aqui, ela tinha qualidade de vida, ela não se entregava, ela não esmorecia, ela sempre tinha um sorriso, um brilho. Ela me incentivou, assim, eu tenho esse carinho tão especial que eu falo que ela é minha heroína favorita para sempre, porque ela acreditava em mim, ela me dava força para eu crescer, sempre me apoiou. Você leva jeito, você vai ter a sua própria ONG, eu vou ser o anjo da sua ONG, sabe assim? E ela falava coisas que nem eu mesma enxergava para o meu caminho, né? Ainda sentia um pouco de insegurança, né? E ela deixou muita lição, um apoio enorme. E hoje a gente tem o grupo Por Nós Mesmas. Gostaria que vocês seguissem e apoiassem esse projeto. E dentro desse projeto nós vamos participar da corrida contra o câncer de mama. Que dia que é, Carol? Dia 25 de setembro. Vai ser no campo de Marte, ali perto do AMB. E a Grace, olha como ela era visionária, né? Ela uma vez sugeriu que a gente fizesse um dos eventos do Por Nós Mesmas. Um evento ao ar livre, num parque, que ela gostaria que o marido dela, o Jonas Poli, participasse como nosso treinador ali, incentivador, né? Porque antigamente paciente oncológico, claro que depende, né, dos casos, era para estar mais recluso, em repouso, mas hoje não, é super recomendado a atividade física. E o marido dela, como personal, ela sugeriu que ele
fizesse alguma atividade com a gente. E ela veio a falecer, infelizmente a gente não conseguiu criar esse evento, mas quando surgiu a oportunidade da corrida, que vai ser no dia 25 contra o câncer de mama, eu fiz o convite para o Jonas, né? Se ele contei da fala da Grace, né? Desse desejo que ela tinha, que ele participasse e contribuísse para o nosso projeto. E ele super topou e acho que foi uma ajuda mútua, né? Acho que a gente ajudou a dar uma força para ele também nesse momento. E ele está contribuindo muito com o nosso grupo, nos incentivando. Eu tenho a Ruth lá também no grupo, ela começou devagarzinho ali, 3 quilômetros, já está indo para os 7. Bacana. E elas estão sempre me dando os feedback, o quanto tem sido importante, e eu incentivo, né, a todo mundo praticar atividade física, né? Então, assim, já tá pago, assim. Já a medalha já tá no peito. Já né? tá no peito. Nossa, fico muito feliz disso tá dando certo. O Jonas é esposo da Grace. É o esposo da Grace. E ele aceitou fazer parte do nosso grupo. Que ele é personal trainer, você fala, né? E ao fazer isso, ele mantém vivo o legado da esposa dele. Exatamente. Fazendo aquilo que ele é bom. Exatamente. Incrível. Quantas mulheres vocês são hoje, Carol? No nosso grupo da corrida, nós estamos com 20. Certo. Mas no Por Nós Mesmas... Por Nós Mesmas, nós já ultrapassamos 100 mulheres. 100 mulheres. 100 mulheres. Que a gente pratica amigoterapia, uma entende a outra, todas passam pelo tratamento de câncer, a maioria de câncer de mama. Uhum. E esse projeto está crescendo, já está virando ONG. Nós vamos ter um bingo agora, dia 24. Carol, quando que surgiu a ideia do Por Nós Mesmos? Então, o Por Nós Mesmas, ele surgiu quando eu ainda estava no projeto da Master Coach lá do hospital. Uhum. E eu havia sugerido para o grupo, né, daquele grupo dela, do projeto do Oncosuperação, do hospital, eu tinha feito o meu ensaio sensual com uma amiga que eu redescobri na infância, Samantha Nicolau. Ela tem o Por Você Mesma no Instagram, da Samantha Nicolau. E eu reencontrei ela e eu já estava bem com o meu próprio corpo, né? Embora eu sou mastectomizada, eu ainda não fiz a minha reconstrução da mama, mas eu sempre tive a autoestima boa. Uhum. E depois que eu passei pelo tratamento mais agressivo, eu falei, eu acho que agora é a hora de eu tirar essas fotos, né? E perguntei pra Sá, falei, Sá, você me cobra quanto? Ela, pra você eu só vou cobrar o estúdio, né? Você me paga o estúdio, tá tudo certo, eu faço com o maior prazer. E eu fiz essas fotos e foi incrível, me senti a maior gata, maravilhosa. Nossa, quando você se vê ali, mulherão, né? Porque tem todo o make, as roupas, né? Ela tem um olhar especial. Tem sensibilidade, né? E aí, como eu vivi aquilo, eu falei, toda mulher precisa fazer um ensaio desse. Uma vez por mês. Por que não, né? Por que não, né? Por que não? Opa. Uma vez por mês. Sim. E aí eu sugeri para o nosso grupo do Oncosuperação que fosse feito essas fotos, né? E aí as meninas toparam, né? A Master Coach lá, ela não entendeu bem que seria um ensaio mais puxado para o sensual. Ela queria algo mais sensível. Só que todas as mulheres, foi unânime, elas quiseram um ensaio sensual. Aliás, eu nem trouxe um calendário para você. Que fica anotado. Você me enviar um e eu quero. E aí elas toparam e a gente fez vaquinha na internet. Nós conseguimos arrecadar... dinheiro para pagar o local, nós tivemos a maquiadora, que foi a Maria, a Samantha foi tirar as fotos, e quando deu certo ali, só que a gente não poderia entrar com esse calendário, essas fotos no hospital, por uma questão de contrato, né, viram com um olhar assim, não é muita exposição, mas é um sensual bem ali suave, sabe? Sensual não é vulgar, né? Exato, não é vulgar, né? E aí, quando a gente estava ali já com as fotos feitas, a divulgação feita, nós pensamos, poxa, e agora? O que nós vamos fazer, né?
A gente precisa dar um retorno para as pessoas que contribuíram com essas doações do que vai ser feito, né? Com o dinheiro que elas contribuíram. Uhum. E aí foi quando a gente sentou para se reunir e falou, então vamos fazer por nós mesmas. Aí virou por nós mesmas. Aí me juntei, a Samantha acabou saindo, que é fotógrafa, mas foi de... Fez a parte dela. Fez a tá na parte história. dela Sim. fantástica. Aí ficou eu, a Ana Paula e a Cíntia, que eu conheci lá no Superação, no projeto do hospital. E aí a gente resolveu tocar. Aí nós criamos um evento que foi do Outubro Rosa do ano passado. Foi num buffet que ajudou, que cedeu o espaço pra gente. Nós fizemos ensaios fotográficos, mas dessa vez com vestidos de festa, que a mulherada também amou. Essa mulher. Márcio, quando elas fazem um ensaio e falam assim pra gente, olha, eu me senti maravilhosa, foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Aquilo não tem preço. Ressignifica muita coisa, né, Carol? Muito. É um resgate da autoestima. Você se vê mulher ali de novo, mesmo carequinha, sem sobrancelha, sem as mamas, sabe? E ele conseguir levar isso pra elas porque se enxerga incrível. de dentro pra fora, né, meu amigo? É muito além do exterior, né, Carol? É muito além do exterior. Sim, vai muito além mesmo. Muito além do exterior, porque realmente, se nós nos prendemos aos estigmas, aos padrões que nós habitualmente conhecemos, destrói qualquer pessoa. Mas quando você aprende a se enxergar de dentro pra fora... Eu tive, nesse final de semana, a oportunidade de ir a um show com a minha esposa, de uma artista, ela é primeira prateleira no cenário mundial, né? E ela canta demais, sensacional. E durante o show dela, o que tá na moda? O pessoal pegar celular e pum, não é? Ela pegou e falou, pessoal, baixa o celular. Vocês não precisam me ver através da lente de vocês. Me enxerguem com os olhos de vocês, porque eu estou aqui. Né? Me sintam enquanto eu estou aqui. O pessoal gritando, te amo, que não sei o que. Ela falou, eu ouço. E ela falando em inglês, estudou. Vocês dizem eu te amo, mas com a mesma energia que vocês dizem isso pra mim, diga isso pra você. Olha só. Ela falou. Porque eu não preciso dessa validação. E ela falou de forma respeitosa, não? Sim. Falou, mas eu aceito, mas eu não preciso. O que eu preciso é que você use essa sua energia para dizer isso para você. Para você mesmo. E acreditar no que você diz. E, Carol, ao fazer movimentos como esse do Por Nós Mesmas, esses ensaios tem que fazer mesmo. É apreciar o belo para quem tem a maturidade e a evolução para enxergar além do exterior. E talvez esse seja o grande trabalho que você vem desenvolvendo ao longo da sua trajetória, né, minha amiga? Ao compartilhar a sua história, ao auxiliar mais pessoas, porque desde o começo você se colocou a serviço das pessoas. No começo foi com seus pais, com as pessoas mais próximas, e hoje quantas pessoas já foram e têm sido impactadas com os seus relatos. E o quanto você também tem sido impactada e transformada por essas experiências, né? Escolha, pensamento e escolha. São dois ingredientes poderosos de pessoas ordinárias. O que é ordinária? Pessoas comuns, com histórias extraordinárias. E talvez tenha um elemento muito importante que faça parte desse ingrediente para completar a receita, que é a atitude. E a atitude, pelo que você tem compartilhado aqui, pra galera que nos ouve, tem de sobra. Certo? E eu falo de coração. O quão satisfatório pra mim, sabe? Porque eu sempre digo que se nós somos a pessoa mais inteligente da mesa, nós estamos no lugar certo. Eu tenho uma história, eu honro a minha história, eu amo a minha história, mas você não tem noção do quanto eu tenho aprendido aqui. Eu espero de verdade que os nossos ouvintes se permitam aprender com o seu relato também. Obrigada. De verdade, sabe, Carol? É incrível. De novo, naquele treinamento que nós fomos, que você comentou comigo nos bastidores, Márcio, não era nem pra ter ido. PNL de novo. Depende. Depende, era pra eu estar lá. Sim. Era pra você estar lá. Eu falei no começo do sortilégio do acaso. Tem um escritor, o Milan Kundera, no livro A Insustentável Leveza do Ser, que ele fala que o acaso tem seus sortilégios.
Nós éramos em muitas pessoas naqueles Nossa, 3 dias. eram muitas mesmo. E nós fomos almoçar junto com mais uma porrada de gente e conversa vai, conversa vem. O resto é história. É, E eu tenho de coração a honra de estar aqui contigo na minha frente, sabe? eu também. Fora o tempo que nós conversamos online, né, amigo? Mas nós estamos... E assim, pensamento, escolha e atitude. Talvez sejam 3 ingredientes que façam a diferença, que têm feito a diferença na vida da Carol, que faz a diferença para que possamos construir histórias extraordinárias. Carol, como que você, com toda essa ressignificação, com todo esse movimento, com todas essas ações, até porque você tem a sua família, tem seus filhos, tem marido, procura equilibrar, né? Cuidando dessa tríade de saúde, família, trabalho. Mas, Carol, como que você toma essas decisões? Como que você condiciona o seu pensamento e as suas escolhas para tomar essas atitudes cada vez mais eficazes e ter esse equilíbrio no seu dia a dia? Como que você se prepara para isso, meu amigo? É difícil equilibrar mesmo, né? Como eu disse, a mulher, ela tem muitos papéis, né? E eu tenho priorizado, claro, o meu tratamento, né? Em primeiro lugar, eu preciso estar bem para poder minha família ficar bem, né? Minha filha precisa de bastante atenção, meu filho, meu esposo, enfim. Mas eu, quando fico sabendo de alguém que está com alguma dificuldade ou que me procura, não custa nada bater um papo. Nunca me nego, pelo contrário. Se eu vejo que a pessoa precisa, vou lá, vou conversar. E me dedico um tempinho ali, mesmo que seja pouco, para estar batendo um papo com ela, para dizer para ela, né, que calma, né? Primeira coisa, calma. Vamos ouvir qual é o diagnóstico, o que os médicos dizem. Depois nós vamos pensar no que fazer, né? Isso aconteceu assim comigo. Existem muitos recursos hoje, né, de tratamento e combate também aos efeitos. Então, assim, não pode ser desesperador, né? Não pode ser nada assim no desespero, o medo te paralisa, né? Você não sabe a força que tem até você precisar dela, né? Então, vamos com calma, né? Uma preocupação de mulheres, assim, é muito com a questão do cabelo, né? Eu sei que a gente não pode falar, né? Assim, para mim já é algo mais tranquilo. Mas a gente mesmo assim não pode falar, calma, o cabelo cresce. Tá, o cabelo cresce, só que não é você que tá passando. Então, assim, as réguas têm medidas diferentes, né? Naquele primeiro momento, ela vai achar que o cabelo é algo muito preocupante. Mas depois ela vai digerir toda a informação e vai entender que aquele cabelo, que aquela queda de cabelo é necessária, mas que depois isso vai passar, né? Então, eu tenho pensado mesmo assim, equilíbrio, um pouquinho da minha família, tá todo mundo bem aqui, então eu dou um pulinho para cá, procuro estudar, como eu disse para você, eu tenho ido um pouquinho para o lado do paliativo também, né, que as pessoas também confundem muito que o cuidado paliativo é só para paciente terminal, isso não é verdade, tá? É muito associado à terminalidade, mas não é. Na verdade, os cuidados paliativos, ele é o cuidar da pessoa, não daquele órgão, daquela doença. Certo. Mas é o cuidado com a pessoa toda. Então, assim, eu vou me instruindo, o pouquinho de tempo que eu tenho, eu vou me dividindo. Família, o meu tratamento, né? Claro, eu ainda estou em tratamento, então tem os dias que eu preciso me tratar, eu tô bem, não tô bem. Aí depois eu vou migrando um pouquinho para adquirir conhecimento e procuro estar disponível, né? Não atendo um monte de pessoas, né? Para fazer esse trabalho de consultoria. Sim. Eu tenho atendido uma de cada vez, né? Porque eu não posso me sobrecarregar também, né? Eu também sou paciente oncológico, né? Uma vez paciente oncológico, sempre paciente oncológico. Certo. E aí eu vou me dividindo, né? Em me instruir, ter mais técnica, a prática eu já tenho, e aí eu vou passando, né, me dedicando um pouquinho para cada área, e Deus vai abrindo as portas também, e confio muito de que com o tempo, né,
eu gostaria de migrar a minha carreira, né? No momento eu estou afastada ainda do meu trabalho por conta da cirurgia que eu vou fazer, da reparadora. Mas espero um dia poder trabalhar exclusivamente com isso. Mas não tenho pressa também. É rápida, mas sem pressa. Carol, você falou, né? Muitas pessoas têm medo. E o medo paralisa. Na minha visão de mundo, eu quero ouvir a sua opinião, escutar a sua opinião. O medo é a falta do conhecimento. E você, ao longo da sua trajetória, você segue em movimento e adquirindo cada vez mais conhecimento sobre a sua situação. Sim. O que te capacita, te habilita a compartilhar e atender ainda mais, cada vez mais pessoas. Uma de cada vez perfeito, mais um em uma, a quantas vidas foram feitas diferença. Ou seja, o medo é falta de conhecimento. Você vem adquirindo conhecimento, o que vem te deixando cada vez mais fortalecida e preparada para viver a sua missão. E já te trouxe essa ciência de que você vai fazer essa transição de carreira. Sim. Ou seja, para quem nos ouve, se você tem medo de dar o próximo passo, aquele papo de se tá com medo, vai com medo mesmo, é uma sugestão. Não. Busque conhecimento. Esteja com pessoas que saibam mais do que você, que já tenham vivido. Compartilhe a sua história, porque uma das melhores maneiras que nós temos de aprender é através da história alheia. Dividindo conhecimento. Isso é válido quando compartilhado. E você falou também outra coisa que possivelmente afeta ainda principalmente as mulheres, que é, a queda do cabelo. Nós sabemos o quão vaidosas as mulheres são. Muito mais que os homens. Sim. Né? E por nós vivemos numa era de facilidade à hiperexposição. Para uma mulher, talvez, quando diagnosticada, quando ciente desse cenário, meu cabelo, talvez seja a primeira coisa que ela pense. Sim. Né? E tal. Me diz se faz sentido, tá, Carol? Mas o grande medo, talvez, por ser a falta de conhecimento, e aí eu falo do autoconhecimento, não é nem a queda do cabelo, mas o que os outros podem achar. Você falou que aos 19 anos seu cabelo começou a cair, você ficou carequinha, mas assim, Carol, você se permitiu ser fora da curva. Você teve suas dores, você teve suas lutas, você teve os seus fantasmas, mas você tem vencido um a um. E como trazer essa conscientização para as mulheres de que não importa o que os outros pensem? Não vale a pena se importar ou se preocupar com o que vão achar da aparência dela com ou sem cabelo, e sim de o quão bem ela vai cuidar do interior dela para refletir no mundo o que ela verdadeiramente tem para oferecer. Carol, você tem propriedade de causa. Como fazer isso? Como trazer esse entendimento para as mulheres de que não é sobre o cabelo, não é sobre o que os outros vão pensar, e sim como ela vai cuidar dela? Como fazer isso, amiga? De cara, assim, eu diria assim, se a gente não se amar primeiro, como é que o outro vai amar? Né? Então, assim, se eu não me ver da forma que eu mereço, as pessoas vão me enxergar da forma que, né, que você... Se você não tá se dando aquele brilho que você tem, que você merece, aquilo que você tem de mais original dentro de você, ninguém vai te ver, ninguém vai te valorizar, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso. E a gente tem mesmo esse lance da vaidade, e a mulher, em questão do câncer, ela tem um agravante que nem todos os parceiros, eles ficam ao lado da mulher. Existem muitos casos, inclusive na minha página eu já comentei sobre isso, são casos... 70% dos homens, eles realmente abandonam as parceiras. Infelizmente, mas também no meu treinamento com a Murielle Brito, a gente pensa em que a família é um paciente em segundo plano. Então, quando existe esse trabalho de consultoria, né, oncológica, e a gente consegue fazer com que esse homem entenda o que ele vai passar, como ele vai poder apoiar, ele se sente mais seguro para estar com ela, entendeu? Então, eu acho que pode haver esse trabalho, uma diminuição desses casos, né? Então, tem esse agravante.
Mas e existe para a mulher realmente, né, esse luto, né? É um luto, Sim. é uma preocupação, como vai ser vista. Eu mesmo, por exemplo, né, eu não tenho problema em não ter as mamas. Certo. Eu faço academia e muitas vezes eu vou tomar banho e eu fico preocupada, assim, como a pessoa vai ver. Porque eu mesmo não ligo. Sim. Eu arranco a roupa ali, eu quero dane-se, Uhum. entendeu? Sabe? Mais do que eu passei, eu não tô ligando porque a pessoa vai pensar. Mas às vezes a pessoa pode se sentir incomodada, impactada. Então, assim, às vezes eu evito, né? A questão do cabelo. Quando eu tinha 19 anos, as próteses capilares era uma coisa horrorosa. Uhum. Então, o meu medo de eu estar ali de peruquinha, minha peruquinha ficar torta ou cair, era muito maior o meu medo de pagar um mico do que assumir a própria careca, Certo. né? Então, e aí a gente tem que mostrar para mulheres que existem outros recursos. Hoje se faz bastante o chá de lenço, né? Chá de lenço? Como que é isso, Quando a Carol? gente descobre, né, vai uma amiga, tem como você pode apoiar? Existem algumas ações da família, né? Alguns parentes, né, podem raspar o cabelo junto, Certo. em apoio, né? Ou a amiga, vamos fazer um chá de lenço porque ela não tem a prótese capilar, ela não tem lenço. Entendi. Então vamos ali deixar ela munida de peças que ela possa explorar, né, para mudar o visual dela, né? Como você disse, eu sou meio fora da curva. Quando eu descobri que eu tava ali carequinha e o meu cabelo começou a crescer, eu comecei a curtir muito, né? Você pode se descobrir com outro visual. Depois que o meu cabelo caiu e cresceu, eu já raspei várias outras vezes. Então, assim, eu tenho explorado muito, né, o visual. E hoje tem outros recursos. Tem a maquiagem que a gente pode desenhar, tem cílios postiços, tem tatuagem, Uhum. tem um Tem monte muita de alternativa. coisa. Então assim, né, nesse primeiro momento eu entendo que é um impacto, é o luto ali da sua imagem, que muita coisa vai mudar, né? Como você vai se sentir, a autoestima vai cair. Mas depois que ela digere aquilo, né? E aí vem aquela decisão, tá? Já digeri, vai ser chato, mas eu não tenho como fugir. Aí ela consegue, né? Ela consegue se reagir, né? E usar essas alternativas, né? Hoje também tem a máscara acho que é Crio, não lembro o nome, é uma máscara gelada, ela é colocada, né? Mas um recurso para diminuir a queda. Certo. Não que ela não deixa Vai cair. estancar, mas reduz. Não, ela diminui um pouco a queda, mas também é cara, né? Não é todo hospital que tem, ela é cara, ela é trabalhosa para você colocar. Você tem que colocar 2 horas antes da aplicação da químio, só pode tirar 2 horas depois. Tem todo um processo, um procedimento. Tem todos os processos, Carol, e aí entra, talvez com muito mais intensidade, a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento. Porque uma vez que, caiu o cabelo, é pesado para as mulheres principalmente, mas quando nós temos um autoconhecimento bem estruturado e vivido, prática, nós aprendemos o poder da ressignificação. É isso. Meu cabelo caiu, mas se ele voltou a crescer, se ele segue crescendo, é que eu estou num processo de melhoria. Talvez eu precise fazer um procedimento nas minhas sobrancelhas, mudar a minha aparência. O que nós somos não muda, mas quem nós somos muda o tempo inteiro. Muda o tempo inteiro. Quem eu escolho ser? É. Quem eu escolho ver através do meu reflexo? O nosso mundo interior reflete no exterior. Lógico, de novo, eu falo de fora, mas eu tô com uma pessoa aqui na minha frente que tem propriedades de causa para falar. Então, o autoconhecimento ele entra com muito afim, seja através de formações de coach, seja através das inúmeras terapias que existem, né? A importância do ambiente, quando você falou da família ser um paciente em segundo plano, e hoje ter profissionais que cuidam dessa parte, que é muito importante. Existe. Né? As pessoas que convivem ou conhecem pacientes oncológicos, se eu posso usar esse termo, Pode. Terem essa sensibilidade também, né? E Carol,
entender que no final são nossas decisões, não nossas condições que vão determinar a história que nós contaremos da nossa história, né? E, minha amiga, diante de tudo isso que você tem compartilhado, que é rico e assim vai ficar para sempre, isso aqui é atemporal, certo? Eu vou pedir sua permissão para trazer 5 pilares que eu acredito que tenha servido para você, que tem servido para você, e que eu espero que sirva para quem nos escuta nesse momento, para as mudanças que nós buscamos, para a maneira como nós escolhemos viver a nossa vida, independentemente do momento que nós vivemos, sejam eles bons ou momentos de aprendizado. Entendimento, esses 5 pilares são entendimento, aceitação, disponibilidade, disposição, atitude e ação. Entender o seu momento, entender a sua realidade, aceitar, não padecer, aceitar, ter a disposição para mudar, para encarar da melhor maneira que você puder, ter a atitude para cuidar de si mesmo e a ação, o movimento que vai trazer a transformação. Isso. O trabalho de consultoria, né, que eu aprendi com as ferramentas com a Muriele, é falando exatamente sobre isso, né? Você tem esse processo da aceitação, de digerir, aí quando você sai daqueles do porquê, dos porquê, passou isso, esse primeiro momento, o que a gente trabalha é o locus do controle, né? Porque está fora do seu controle se curar. A gente tem os processos que a gente busca, que pode dar certo ou não, né? Mas o que a gente consegue fazer, o que você consegue ali ainda poder tomar decisão, né? Porque você fica perdido, é como um carro desgovernado, né? Você perde ali o controle, mas também é um momento propício a mudanças, né? E muitas vezes a gente fica postergando em mudar e não muda. Mas ali você obrigatoriamente, muita coisa vai mudar. Aí a gente trabalha gerenciamento da aparência, né? A gente trabalha o gerenciamento ali da sua rotina. E aí a gente vai trabalhando exatamente essas coisas as novas possibilidades que aquele momento, que esse processo pode te trazer. Que pode ser bom, pode ser ruim, que vai depender das suas escolhas, das suas decisões. Ele vai trazer o que tem que ser, ele vai trazer o que ele tem que trazer baseado nas nossas escolhas. Isso. Minha amiga, infelizmente nós nos aproximamos do final, mas não chegamos ao final ainda. E agora nós vamos para um momento que eu chamo de toque me boi. O que é o toque me boi? No futebol, uma expressão que é o toque e passa, certo? Onde eu te faço a pergunta e você manda. Beleza. Momento Carol. Então assim, amiga, com base nessa sua história extraordinária, Carol, Márcia tem sido redundante porque tem que ser enaltecida, certo? Tem que ser enaltecida. Um homem ele pode ser considerado rico se alguém pegar as histórias de suas façanhas para que sejam lembradas, certo? E você é riquíssima, minha amiga. Obrigada. De coração. Você é. Então, com base no mundo da Carol, a maneira como você enxerga a vida. Bora lá. Um filme. Eu adoro filme. Tenho vários preferidos. Mas tem um especial que ele é o Diário de uma Paixão. É uma história romântica. Não sei se você conhece. Filmaço, você conhece? Se conhece. É a coisa mais linda. Se conhece. Diário de uma Paixão. Lindo. Belo filme. Belo filme. Superação, entrega, doação. Você. Um lugar. Qualquer lugar perto do mar. Qualquer lugar perto do mar. Adoro o mar. Mar é vida, né? É água, é transformação. Praia. É mudança. Um livro. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia, Eu fui espírita por muitos anos, Márcio. E recentemente, por conta do meu esposo,
Ele me apresentou um outro caminho que, assim, eu fui espírita há tantos anos, nunca tinha pego a Bíblia para ler. E agora, cara, cada história, né? Eu tenho trazido para minha vida. É o livro mais completo que existe. Tá? Entendeu? E, assim, tenho vivido coisas incríveis com esse conhecimento. Perfeito. Bacana. Uma palavra. Uma palavra. Eu gosto de resiliência. Resiliência. Me define. Te define. Um sonho. Eu tenho o sonho de terminar os meus dias no mar, perto da praia, sabe? Qualquer lugar que me leve o caminho para o mar. É esse o meu sonho. Porra, bacana, hein? Uma conquista. Olha, uma conquista é o por nós mesmas. Esse trabalho assim que nem foi assim algo planejado, mas que veio. É uma conquista incrível. Tem sido maravilhoso. Um medo. Eu tenho só medo em relação aos meus filhos, né? Um receio de não conseguir formar ali, de estar presente na formação deles, com a família deles, sabe? De não acompanhar isso. Acho que esse é o único medo que eu tenho. Uma fraqueza. Ansiosa, eu sou um pouco ansiosa. Tô aprendendo a lidar com isso, já fui muito mais. Aceita o que está no seu controle e, principalmente, aceite o que não está no seu controle. Tenho melhorado muito. Um dia por vez, certo? Uma força. Uma força minha. Eu não sou uma pessoa de desistir e aprendo com os meus erros. Um porquê. Porque a vida é bela, porque a vida é maravilhosa, porque para mim assim é incrível pelos dias que eu passei e sempre sinto isso, né? Um dia de fraqueza, mas o outro ali um belo dia de sol e você sentir a vivacidade no seu corpo, não tem preço. A vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que um dia de chuva é tão belo quanto um dia de sol. Ambos estão aí, cada um como é. Exato. Perfeito. Carol, quando nós descobrimos o nosso propósito, quando nós descobrimos aquilo que nós somos verdadeiramente bons e colocamos essas nossas habilidades, esse talento a serviço do próximo, nós encontramos a nossa missão. Sim. E quando nós vivemos a nossa missão, nós encontramos a nossa liberdade pessoal, independentemente do preço que nós temos que pagar. Minha amiga, você é uma perita, especialista em superação. Você tem resiliência no seu sangue. Então eu lhe pergunto, você é uma agente de transformação? Você é uma servidora nesse mundo? Você agrega. É verdade, Carol. E diante de toda essa riqueza, de tanto que você tem e oferece para o mundo de forma genuína, vale a pena viver sua missão, minha amiga? Nossa, vale a pena pagar o preço? Se valeu. Como eu disse, foi um presente e nem imaginava que de algo ruim eu colheria coisas tão boas, né? Os exemplos, as mulheres que eu conheci, que contam histórias incríveis, sabe? Incríveis. É importante a gente dividir. Olha a importância da gente dividir, né? As coisas que a gente passa, né? Quando eu descobri o diagnóstico do câncer de mama, foi em maio de 2019. Em setembro eu comecei o meu tratamento. Não estava nos meus planos dividir essa minha experiência, mas quando chegou o Outubro Rosa de 2019, eu já estava carequinha. E aí eu pensei, poxa, Outubro Rosa, eu passando pelo que eu tô passando, seria covarde se eu não, sabe? Seria um desserviço. Seria um desserviço se eu não, sabe, abrisse ali a história e contasse o que estava acontecendo. Foi um burburinho, porque, tipo, as pessoas que já conheciam me estavam falando, nossa, coitada, de novo, né? De novo. Mas estava ali, né?
Falei, olha, saibam, fiquem sabendo, se cuidem, né? E eu tô aqui, embora isso, tô vivendo, fui feliz, sou feliz mesmo, doente, com tratamento, por tudo que eu passei. Consegui ser uma pessoa feliz, porque é uma decisão também, ser feliz. É uma decisão. E essa missão veio assim. É um grande presente mesmo fazer isso. Algo que eu nem imaginava que viria a acontecer na minha vida, mas que me transformou. Hoje eu tenho minha vida transformada. E pra melhor, né? Pra melhor, pra melhor, pra melhor. Muito melhor. Minha amiga. Uhum. Mãozinha gelada dela. Tá firme. Gratidão mesmo. Obrigada, Márcio. Gratidão mesmo por Adorei. você ter disponibilizado seu tempo para compartilhar É nóis. seu case de sucesso. Você está com essa doença, você não é essa doença. Não, E essa doença nunca vai ser você. não mesmo. Carol, gratidão mesmo. Eu que agradeço. Você honra seu nome, você é Bárbara. Você só é baixinha no tamanho. Você é grandiosa, você é gigantesca. Valeu. E que você viva cada vez mais a sua missão de forma genuína. Porque o que você tem proporcionado para esse mundo vai muito além da espiritualidade. Você é muito maior do que você. Ah, eu faço de coração. Eu sei. Todo coração. E você não sabe o quão privilegiado eu me sinto de ter cruzado seu caminho. Não é? Porque você não imagina o quanto eu aprendo com você. Tava no plano. Tava no plano, tava escrito. Gratidão mesmo. Obrigada. E te desejo do fundo do coração que você continue a fazer a diferença na sua vida e, consequentemente, na vida de todos que tiverem o privilégio de estarem próximos de você. Obrigada. Obrigado mesmo. Gratidão Obrigada pela mesmo, oportunidade. Honra, você merece. É uma honra mesmo. Pode me chamar mais vezes, eu venho. Pode se preparar, separa a agenda aí. Contar sua corrida da maratona Pode deixar. e de tudo de bom que você ainda vai fazer. Obrigada, Que o Márcio. Por Nós Mesmas cresça mais e mais. Que vocês possam impactar positivamente cada vez mais pessoas. E te falo de coração, você não desgruda mais do negão aqui não, viu, baixinha? Continua caminhando junto. Sou muito grato pelo universo ter feito nossos caminhos cruzarem. Amém. Continue a fazer a diferença. Eu também. Gratidão mesmo. Tamo juntos. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Como dizem na África, Sawabona. Eu te admiro, eu te respeito. Você é importante pra mim. Obrigada. Você é gigante, baixinha. Valeu pela Gratidão. oportunidade. Gratidão mesmo. Obrigada mesmo. E, meu, pra quem nos vê, pra quem nos ouve, isso aqui é a gigantesca Bárbara Carolina, uma amiga, um presente que a vida me deu. Eu espero, sinceramente, que a história dela possa lhe servir de inspiração para você escrever a sua história extraordinária. E eu não sei qual é o desafio que você vem enfrentando, eu não sei quão difícil tem sido, mas não desista. Escolha por você. E que pessoas ordinárias, com histórias extraordinárias, igual essa gigante que está aqui na minha frente, sirva como uma fagulha para aquela mudança que só depende de você. Isso aí. Nós encerramos o nosso episódio de hoje da importância das nossas decisões, não as nossas condições para determinar o nosso destino. E novamente, Carol, gratidão. Gratidão a você que nos ouve, que nos escuta, que nos vê através do YouTube. E vamos junto nessa jornada de desenvolvimento, na hora do CAF, conhecimento aplicado, facilitando a evolução. E até a próxima, se Deus quiser. Isso aí. Desejo para todos Obrigada. que sejam capitães da própria vida, sejam felizes e que façam e tenham uma feliz vida. Gratidão, minha amiga. Obrigada, amor. Valeu. Tamo junto. Tuko pamoja. Hora do café. A hora mais estimulante do seu dia.